Começou. Olá, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Espero que todos estejam bem. É, o nosso grupo vai falar sobre os incidentes processuais e as exceções. A gente vai apresentar as características e as diferenciações, e eu vou iniciar falando dos incidentes. O Renato Brasileiro, no manual dele, no volume único, na página 1999, ele apresenta em primeiro lugar, o sentido literal, né? Sentido filológico da palavra incidente. Em seguida, ele apresenta o conceito jurídico. E ele diz que, em sentido jurídico, as questões e os processos incidentes são questões e procedimentos secundários que surgem ao longo do processo principal, interferindo neste de tal forma que devem ser solucionados pelo juiz antes da decisão da causa principal. Aqui está um ponto central, né, antes da decisão da causa principal, que é um ponto que eu vou me ater durante a apresentação. Vou seguir aqui. É, eu vou tratar aqui das questões prejudiciais. É, prejudicial, segundo o Renato Brasileiro, é a questão com valoração penal ou extrapenal que tem a necessidade, que demanda essa resolução prévia. Conforme eu falei, é um ponto que vou me ater bastante, que é essa questão da resolução prévia. Porque ela tem que ocorrer, porque o enfrentamento dessa questão, ele é necessário para que ocorra o devido enfrentamento processual penal da questão principal. Eu trouxe aqui o exemplo do tráfico de drogas, que é questão prejudicial homogênea para o caso da lavagem de dinheiros. Isso acontece porque o dinheiro oriundo do tráfico de drogas ele é lavado em seguida. E para aferir a existência do crime de lavagem de dinheiro, torna necessária a aferição da existência desse crime de tráfico de drogas, por causa desse fluxo de dinheiro do tráfico para a lavagem, né, de dinheiro. Eu vou apresentar três características principais das questões prejudiciais. A primeira delas é a anterioridade. A segunda é a essencialidade, interdependência ou necessariedade. Por último, a gente vai falar da autonomia. Vou passar aqui. Meu computador está travado. A anterioridade é a primeira característica que eu vou falar. Conforme eu expliquei, essa é uma questão central, o fato de ser anterior, porque a questão prejudicial ela deve ser enfrentada por uma relação de subordinação, a existência de uma subordinação. Então, até mesmo em casos que, eu coloquei uma observação aqui, até mesmo em casos que eles são possíveis, casos que o juízo ele enfrenta uma questão prejudicial e logo em seguida ele já enfrenta a questão que foi prejudicada. Isso, mesmo nesses casos de simultaneidade, né, ainda existe a questão dessa característica, essa característica de anterioridade. A segunda característica é a essencialidade, interdependência ou necessariedade. Essa característica ela está ligada ao fato de que é uma dependência que ela não é, ela ultrapassa essa questão de lógica. Ela é uma dependência que está com uma característica essencial da questão, porque ela, para aferir a existência dessa infração penal, é necessário aferir
é necessário que haja a aferição anterior dessa questão. Então, dessa questão prejudicial. Então, a própria existência dessa infração penal, ela ela está prejudicada, né? Então, por isso que fala de interdependência. Esse conceito, eu não sei ao certo, mas eu entendi interdependência ou essencialidade como mais autoexplicativo do que necessidade. Necessidade também explica, mas não me veio tão rapidamente quanto interdependência e essencialidade, que eu achei palavras mais adequadas. Passa. Por último, a gente tem a autonomia. Por que existe essa autonomia? Porque existe a possibilidade de uma questão prejudicial ela ser objeto de uma ação autônoma. Porque, apesar de a gente enxergar essas duas questões, a questão prejudicial e prejudicada, juntas, ainda existe a possibilidade de que ela seja processada em uma ação autônoma, o que é muito comum. Mas também, eu vou dar um exemplo aqui, né, que é possível que, mesmo que não haja uma ação penal, tratando a questão, um crime de bigamia, é possível que nesse mesmo contexto fático seja questionado em um juízo que não seja o penal, em um juízo extrapenal, provavelmente um juízo de família, seja questionada a questão da validade desse casamento que foi constituído nesse contexto fático de bigamia. Vou passar aqui. Eu também vou tratar aqui, e é importante tratar, e dizer que existe uma certa confusão e que ela tem que ser resolvida e ser dito que existem procedimentos em sentido estrito. Eles estão dentro desse grande globo que a gente chama de procedimentos incidentes. Existem os em sentido estrito. Qual é a diferença? Os procedimentos em sentido estrito, eles têm uma relação com o processo e eles podem ser enfrentados pelo juízo criminal. E, conforme eu falei, eles podem tramitar, e eles devem, né, tramitar em autos apartados. Eu vou listar aqui os procedimentos incidentes que a gente tem. O primeiro procedimento incidente, a gente vai tratar bastante aqui, em seguida, pelo colega, são as exceções. Mas que estão no artigo 95 a 111 do Código de Processo Penal. Mas a gente também tem as incompatibilidades e impedimentos, que estão no artigo 112, o conflito de competência, que a gente também tem dos artigos 113 ao 117, existe a diferenciação entre conflito de competência positivo, conflito de competência negativo. Só a título de esclarecimento, o conflito de competência positivo, ele é quando dois juízos se entendem competentes para julgar um feito, e o conflito de competências negativas é quando os dois juízes não se entendem competentes, ambos juízes não se entendem competentes. O próximo procedimento incidente, que eu vou citar aqui, é a instituição de coisas apreendidas. Ela está dos artigos 118 aos artigos 124. Temos também as medidas assecuratórias, dos artigos 120 ao 144, o incidente de falsidade, dos artigos 145 ao 148, e, por último, o incidente de insanidade mental do acusado. Por exemplo, esse incidente de insanidade mental do acusado ele é processado em auto apartado. Vê-se ali que existe uma possibilidade de insanidade mental e cria-se ali um novo processo que vai tramitar ali apartado, separado da causa principal. Assim eu encerro minha parte.
Sei, isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, turma e professor. Espero que todos estejam bem. Eu vou tratar das exceções processuais em espécie. Pode passar, por favor. Então, em primeiro lugar, é importante destacar como são entendidas as exceções processuais em si. Para isso, Aury Lopes Júnior define brevemente que exceções processuais são formas de defesa indireta, pois não atacam o núcleo do caso penal. Além disso, é importante destacar que as exceções processuais devem ser processadas, em autos apartados, conforme dita o artigo 111 do CPP e também o artigo 396-A, parágrafo 1º, também do CPP. Pode passar, por favor, amigo. Ainda mais, a doutrina tradicionalmente separa as exceções processuais em dilatórias ou peremptórias. As primeiras não resultam na extinção do processo, mas apenas na dilatação do curso processual para que se solucione a questão atacada. As exceções dilatórias são a exceção de suspeição, a exceção de incompetência de juízo e a exceção de ilegitimidade da parte. Essas três se encaixam nessa categoria. As segundas, as exceções processuais peremptórias, por sua vez, podem implicar, sim, na extinção do processo, desde que sejam acolhidas. Elas são a exceção de litisdependência e a exceção de coisa julgada. Edmundo, pode passar, por favor. Então, tratando das exceções em espécie, são elas, como já mencionadas, a exceção de suspeição, a exceção de incompetência de juízo e a exceção de ilegitimidade da parte. Essas três são dilatórias. E há também a exceção de litispendência e a exceção de coisa julgada, que são, como já dito, peremptórias. Agora, tratando de cada uma individualmente, pode passar, por favor. Edmundo? Isso. Seu computador está meio lento, né? Então, em primeiro lugar, a exceção de suspeição implica na criação de um motivo para a imediata cessão de toda interferência ou atuação de uma pessoa no processo, seja ela juiz, promotor, perito, intérprete, serventuário ou demais funcionários da justiça. Ela está tratada entre os artigos 96, perdão, a 107, e é importante lembrar que os casos de suspeição e impedimento se encontram nos artigos 252 e seguintes do CPP. Além disso, sobre a exceção de suspeição, é importante destacar que ela é tida com tanta importância que ela precede todas as demais defesas indiretas, conforme o artigo 96 do CPP. Pode passar, por favor. Em seguida, a exceção por incompetência de juízo faz alusão à questão de competência em matéria penal e ao princípio do juiz natural. Ela ocorre quando violam-se as regras de fixação de competência estabelecidas, e ela é tratada entre os artigos 108, não, perdão. Ela é tratada nos artigos 108 e 109 do Código de Processo Penal. Pode passar. Agora, a ilegitimidade da parte, ela pode remeter tanto à ilegitimidade ad causa, ou à ad processo. A ilegitimidade ad causa remete à titularidade da ação, conforme ela seja pública ou privada. E a ad processo alude à capacidade processual.
Geralmente, essa exceção ocorre quando é oferecida uma queixa-crime por parte da vítima em crime de ação penal pública. Nessas hipóteses, cabe opor a exceção pela legitimidade da parte. Ela é mencionada no artigo 110 do CPP, junto das exceções de litispendência e da exceção da coisa julgada. Pode passar. Agora, a exceção de litispendência faz alusão à existência de causa idêntica pendente. Nessas hipóteses, o STF determina que o segundo caso que deverá ser extinto. Isso segue o princípio de non bis in idem, que não admite a duplicidade de respostas penais sobre o mesmo fato. Ela também está tratada no artigo 110, junto das exceções de litispendência e a exceção de coisa julgada. Pode passar, por favor? E, por fim, a exceção de coisa julgada, que remete a um julgamento anterior pelo mesmo fato. Ou seja, o réu deve alegar que já foi julgado em definitivo, seja seja o réu absolvido ou condenado, pelo mesmo fato natural tratado agora no processo em questão. Essa exceção também defende o princípio de non bis in idem, ao evitar a duplicidade de respostas pelo sistema penal. E ela também está prevista no artigo 110. Agora eu vou passar para o próximo colega, o Rayago. Obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, aonde você estiver, quem você estiver. Quem estiver Pode passar. Eu me chamo Iago, vou frisar aqui o que os meus colegas Vitor e Edmundo falaram. Porque tem coisa julgada ainda, o slide. Tá. Eu vou frisar o que os dois falaram, as diferenças. Eu vou começar dizendo que tanto a suspeição quanto o impedimento possuem mecanismos próprios de assegurar que sejam imparciais, que a decisão do júri seja imparcial. No entanto, essa diferença básica assim, entre suspeição e impedimento se dá pela subjetividade presente na suspeição. E aí eu vou falar um pouco de iuris et iuri, que é por direito, de direito e por direito. Nesse caso, que prevalece no impedimento, assegura ao juiz gozar de presunção absoluta de imparcialidade, de direito e por direito. A decisão tomada ela não pode ser contestada. Ele está num local em que ele tem extrema capacidade de imparcialidade. Pelo menos essa sensação deve ser tida e criada para que se tenha essa imparcialidade de fato. Já na suspeição, isso não é possível, porque aí nós mudamos para o iuris tantum. E no iuris tantum é de direito. E de direito, você admite uma prova contrária, porque você tem uma apresentação de um fato e você pode ter um contrafato, porque nesse caso nós temos uma subjetividade do magistrado. Portanto, a suspeição, então, ela é relativa por trazer essa imparcialidade decisória do magistrado, né? Quando ele pode ser questionado. Ele tanto pode ser questionado que, para a decisão dele ser considerada válida na suspeição, cabe uma ação rescisória. Cabe uma ação rescisória, não. Ela só é considerada válida quando não, depois de arguido o prazo previsto pelo artigo 146. Até então, a decisão dele pode ser contestada. E ela não cabe ação rescisória, era isso que eu queria falar, não cabe ação rescisória por alegação de suspeição. Também vou trazer aqui novamente, meu colega Edmundo falou bem, mas eu vou trazer mais um pouco sobre isso. As exceções constituem apenas um dos incidentes, sendo ela, portanto, nesse caso, uma espécie de procedimento incidental.
E para fechar, só para reforçar aqui, né, para a gente ter uma ideia bem clara de tudo que foi falado aqui, em ambos, o juiz tem o dever de declarar-se impedido ou suspeito. Nesse caso, o juiz deve analisar antes o caso e se pôr no lugar de impedido ou suspeito por razões de foro íntimo, ele tem esse direito. E com isso nós podemos fechar a apresentação, acho que fizemos demos uma boa sintetizada, tanto o Edmundo quanto o Vitor. Eu trouxe aqui essa diferença bastante frisada para a gente, para deixar bem registradinho para a gente não esquecer o que estudamos. Obrigado.